Vocês sabem que a igreja primitiva, antes do concílio de Jâmina e dos judeus, tinha por canônico o livro de Enoque. E por isso é que Barnabé, na carta de Barnabé, aquele apóstolo que o Senhor escolheu junto com Paulo, ele diz a Escritura, e afirma de novo, diz a Escritura, e ele cita a Enoque. E logo digo isso também é parte de um trabalho chamado Isagogia Enoquiana, Justino o Mártir, que foi um filósofo do segundo século, um filósofo cristão que incumbiu-se de dialogar com aquele famoso rabino judeu, aquele rabino do Talmud, que se chama Trifão, que em hebraico é Tarfão, Trifão em grego, Tarfão em hebraico. Então, há duas testemunhas da igreja primitiva que também tem Enoque como inspirado, os quais eram Justino o Mártir e também Tertuliano, e eles tinham Enoque dentro do cânon. E a mesma coisa também Barnabé, e por isso, como Barnabé também fundou as igrejas de Alexandria e de todo o Egito, Somália, Eritreia, Etiópia e de toda a região da parte copta da cristandade, por isso todos os coptos têm o livro de Enoque em seu cânon. O Códice Sinaítico tem a carta de Barnabé no seu cânon. E nessa carta está citado o livro de Enoque como parte da Escritura. Mas Justino Mártir e Tertuliano explicam, esses dois que foram dois dos maiores apologetas da igreja primitiva, eles explicam que no concílio de Jâmina, que se deu no ano do imperador Domiciano, pelo fato de Enoque conter muitas citações messiânicas, ou seja, profecias acerca do Messias no livro de Enoque. Então, por isso, os judeus tiraram do cânon o livro de Enoque, porque eles não queriam que houvesse profecias acerca de Cristo assim, tão claras. Mas há documentos muito antigos de Enoque onde aparecem as mesmas profecias. Há o livro dos Jubileus, que é de cerca de 400 a.C., e ali está narrado o que está escrito no livro de Enoque. E há documentos, inclusive, de pagãos, como, por exemplo, o historiador da Caldeia e da Babilônia, que se chama Berosso, que começa a contar a história desde Adão e chega até o dilúvio. Ele fala de Enoque. Segundo ele, o nome que dão a Enoque nos idiomas sumério, no assírio, no grego antigo, ali eles chamam de Emenduranque. E o que significa Emenduranque eu já tenho conferido nos dicionários suméricos, do idioma sumérico. Sabem o que significa? O primeiro vivente da Terra. E aparecem dois prismas que se chamam Wernblounder 444, um prisma. O outro Wernblounder 62. E os prismas são, vamos imaginar, como ladrilhos quadrados, um tanto altos, mais ou menos assim. Então, assim, de cada lado, eles fizeram colunas cuneiformes, onde se escreve a história. E essa história começa com os 7 que são mencionados aqui na Bíblia. Os 7 primeiros, desde Adão até Enoque. E aí se chega até Noé. E sabem até onde chega a história contada nesses dois prismas? Esses dois prismas chegam e eles foram desenterrados pela arqueologia e
foram escritos no tempo de Terá, o pai de Abraão. Esses prismas são do tempo da dinastia Sim. E quando você compara com a Bíblia, você percebe que é da época de Terá. E esses prismas contam a história do primeiro homem até o dilúvio, e depois desde o dilúvio até Terá. E foi dado a eles o nome de Wenblonder, porque Wenblonder é o sobrenome de uma família que eram arqueólogos e que também financiavam as expedições arqueológicas. E há um dos maiores arqueólogos chamado Stephen Langdon, que foi aquele que transcreveu todas essas coisas. Eu tenho até as fotos, todas essas coisas escritas em cuneiforme, em formato cuneiforme, e a tradução das letras cuneiformes para o formato de letra ocidental, e então chegando até o inglês. Essas coisas existem, eu as tenho, e estão disponíveis para os que quiserem tê-las ou vê-las. Podem tirar xerox ou cópia. Está ali, neste Wenblonder, tem ali uma citação a Enoque, e ele é mencionado em 7º lugar. Justo no 7º lugar. E eu tenho um outro livro. É um livro mais moderno, mas que também cita esses prismas. Tenho ali as fotografias dos prismas, o texto completo, a tradução completa e, além disso, citações, onde aparece no canto Wenblonder 444 e Wenblonder 6.2. E também ali aparece Berosso e as tábuas de Nissum. A arqueologia já desenterrou todas essas coisas. E todos eles falam não apenas de Enoque, mas falam também desde o primeiro homem até o dilúvio. E desde o dilúvio até a dinastia Issim, que existiu antes de Abraão, bem no tempo de Terá. E há até documentos onde aparece inclusive Abraão lendo o livro de Enoque. Ustedes saben que la iglesia primitiva, antes del concilio de Jamnia, y los judíos tenían por canónico el libro de Enoch. Y por eso es que Bernabé, en la carta, Bernabé, el apóstol que el Señor escogió con Pablo, dice las escrituras y cita a Enoch. Y luego, les digo esto es parte de otro trabajo que se llama Isagogia Enoquiana. Justino Mártir, que fue un hermano del siglo II, un filósofo cristiano, que le tocó dialogar así con ese rabino famoso de la Torá, no de la Torá, del Talmud, que se llama Trifón, es Tarfón. Tarfón viene del hebreo y Trifón del griego. Por eso me estaba confundiendo con Teutón, que es alemán, con el otro que ya me lo olvidé otra vez. Entonces, hay dos testigos que vienen también de la iglesia primitiva el libro de Enoch como inspirado, que era Justino Mártir y que era Tertuliano. Y ellos lo tenían dentro de su canon, y lo mismo también Bernabé, y por eso como Bernabé fundó las iglesias de Alejandría y de todo el Egipto y Abisinia y Somalia, Eritrea, Etiopía, todo eso, donde es la rama copta de la cristiandad, todos los coptos tienen el libro de Enoch en su canon.
El Códice Sinaítico tiene la carta de Bernabé en su canon, y en esa carta está el libro de Enoc como escritura. Pero explican Justino Mártir, 2 testigos, y Tertuliano, que fueron de los apologetas mayores de la iglesia primitiva, explican que en el concilio de Jamnia o de Jamme, que se hizo en el tiempo del emperador Domiciano, como había muchas citas mesiánicas, o sea, profecías acerca del Mesías en Enoc, entonces ellos sacaron del canon a Enoc, porque ellos no quieren que haya profecías acerca de Cristo así tan claras. Pero hay documentos antiquísimos de Enoc donde aparecen las mismas profecías. Hay el libro de los jubileos, que es de 400 años antes de Cristo, donde narra lo que contiene el libro de Enoc. Y hay documentos incluso de paganos, y el historiador de Caldea y de Babilonia, que escribió la Babiloniaca y la historia caldea, llamado Beroso, que él empieza a contar su historia desde Adán y llega hasta el diluvio, habla de Enoc, y le dice, y el nombre que le dan a Enoc en los idiomas sumerios, luego en el asirio, en el griego antiguo, le llaman Enmenduranki. ¿Y qué significa Enmenduranki? Yo tengo allá los diccionarios de sumerio y todo, porque ese es el sumerio. ¿Sabe qué significa? El primer vidente de la tierra. Y aparece en dos prismas que se llaman Well-Blondel 444, un prisma, y otro Well-Blondel 62. Y prismas son, imagínense, ladrillos cuadrados, así de altos como esto. Entonces aquí en cada lado ellos le hacen columnas cuneiformes y escriben la historia. Y esa historia comienza con los 7 que menciona aquí la Biblia. Los 7 primeros, desde Adán hasta Enoc, y llega hasta Noé. Y luego sabe hasta dónde llega la historia contada en esos 2 prismas. Esos 2 prismas fueron desenterrados por la arqueología y fueron escritos en el tiempo de Taré, el papá de Abraham. Esos prismas son de la dinastía Isin, que cuando tú la comparas con la Biblia, es Taré, la época de Taré. Y cuenta la historia desde el primer hombre hasta el diluvio, y luego del diluvio hasta Taré. Eso se llama el Well-Blondel, porque Well-Blondel era los apellidos de una familia que eran arqueólogos y que también financiaban las expediciones. Entonces hay uno de los mayores arqueólogos llamado Stephen Landon, que fue el que transcribió todo eso. Yo tengo hasta las fotos, todo eso, y escrito en cuneiforme, y la traducción del cuneiforme a las letras occidentales y ahí al inglés. Ahí está, lo tengo ahí para los que lo quieran tener, pueden sacarle fotocopia. Ahí está, en ese Well-Blondel se habla de Enoc y aparece en el 7º lugar, justo en el 7º. Luego tengo otro libro, ya un libro más moderno, pero que cita esos prismas. Tengo la fotografía, el prisma, el texto completo, la traducción completa, pero también citas donde aparece aquí el Well-Blondel 444, el Well-Blondel 62, y aparece Beroso también, y las tabletas de Nusú. La arqueología ha desenterrado todas esas cosas. Y todos ellos hablan no solo de Enoc, hablan desde el primero hasta el diluvio, y desde ahí hasta la dinastía Isin, que era antes de Abraham, en el tiempo de Taré. Y hay documentos donde aparece Abraham leyendo el libro de Enoc.